CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje vamos ler o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e depois continuar a revista espírita. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Então, bem claro, né? Então, não falta amor entre nós. Eu não posso falar alto aqui, que senão vou. Então, que Jesus nos abençoe, amanhã de estudos, de trabalhos que teremos em nossa casa. Rogamos a assistência dos bons espíritos que dirigem esta casa de amor, o nosso altivo, com o Dr. Erma, o Baltazar, o Antônio de Aquino, guias desta casa, em nome desses irmãos que representam os demais, que nós não sabemos quem são, em nome de Allan Kardec, o nosso mestre Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, mas acima de tudo do amor de Jesus Cristo, de Deus, iniciamos estes estudos. Muito bem. Então vamos lá. Vamos para a Revista Espírita de outubro. Nós já falamos, são artigos. Agora vai falar de obsedados e subjugados. Mas antes de começar o estudo, ontem, dia 3 de outubro, comemoramos o aniversário de Allan Kardec, o nosso mestre Kardec. No livro Obras Póstumas, ele mesmo escreve sobre a sua trajetória, até mesmo quando Hippolyte Denisard Rivaio, Leon Denisard Rivaio, o Rivail. Então ele fala muito bem, a gente vai conhecer bem ali a personalidade de Allan Kardec. E fica então a nossa homenagem a ele. Hoje, nas reuniões públicas, falaremos sobre Allan Kardec, a das 9, a das 10, a das 15 e a das 19. E no domingo, aqueles que estão nos ouvindo, todos estão convidados para o nosso primeiro encontro sobre a vida de Allan Kardec. Não são as obras, a vida. Quem foi Kardec? Conhecer um pouco desse espírito que trouxe um avanço para a humanidade, embora a humanidade ainda, por enquanto, não o conhece, mas o conhecerá. Assim está nos desígnios de Deus, porque a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. E quando essas ideias que estão na natureza, essas ideias espíritas, forem disseminadas pelo mundo inteiro, é o que nós já estamos fazendo aqui através das lives, para que chegue aos ouvidos das pessoas quem sintonizar conosco, que a vida continua, que ninguém morre, que Jesus é o nosso mestre maior e ele enviou tantos outros. Quando perguntaram sobre pai Abraão, tu é maior do que o pai Abraão? Foi assim que os fariseus perguntaram. Jesus disse: antes de Abraão eu sou. Quer dizer, antes de Abraão ele já dirigia a terra, já era um espírito superior, um espírito puro. E ele enviou tantos outros como Moisés, os profetas, os filósofos, até que num determinado momento ele vem à terra
trazer um ensinamento maior, que era sobre o amor. Ensinar e exemplificar. Jesus sempre deu o exemplo. Tanto que ele recomenda: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, no final, né, do seu apostolado. E mais tarde, sabendo que os homens iam desvirtuar os seus ensinamentos, ele disse que mandaria um consolador, né? E eis que vos enviarei um consolador, que vos fará relembrar tudo o que eu disse e ensinar muitas coisas. Para os irmãos católicos, eu não sei os protestantes, o Consolador vem em Pentecostes. Poxa, não é lógico. Por que ele ia ensinar 50 dias depois o que ele não ensinou? E o que veio de novo ali em Pentecostes? Nada. Nada. Falaram em línguas, né? Divulgando lá o reino dos céus. Mas não foi aquilo. E ali os homens já não tinham esquecido ainda. Aí vem a doutrina espírita, o Consolador prometido. Veio para consolar, para relembrar o que Jesus disse, porque Jesus sabia que os homens iam esquecer, desvirtuar, e ensinar o que ele não pôde falar naquela época. E quem Jesus enviou para isso? Allan Kardec. Um homem corajoso, de caráter, bondoso, de fibra, inteligentíssimo, onde todo mundo enxergava uma brincadeira na dança das mesas, ele tirou toda uma ciência, toda uma filosofia, toda uma religião. Ainda hoje se brinca com isso, com o copo, não é diferente da mesa mexer ou a cadeira mexer. Brincam-se aí nas escolas, fazendo perguntas tolas para o copo, como faziam lá na França, nos Estados Unidos, em toda a Europa. Dali, ele fez perguntas sérias, como, por exemplo, que é Deus? Então, a gente tem que admirar esse espírito. A ele, a sua esposa, Amélie Boudet, que esteve sempre a seu lado, firme. Quando Kardec desencarnou, certamente ela ficou desnorteada, o que eu vou fazer? Deu continuidade à Revista Espírita, desencarnando mais tarde, e hoje junto com ele no mundo espiritual. Então, receba Allan Kardec, Dona Amélie Boudet, a nossa gratidão por tudo que fizestes por nós e pela humanidade, pelo legado que nos deixou. Fica a nossa singela homenagem ao nosso mestre Kardec, um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus, um homem enviado por Jesus. Tem uma mensagem muito interessante através do médium português, o Fernando de Lacerda, de Napoleão Bonaparte. E lá para as tantas da mensagem, Napoleão para de escrever e o Fernando pergunta a ele assim: ainda estás aí, enviado de Deus? Aí ele volta a responder, ele diz assim: enviado não, escolhido. Eu fui escolhido. Escolhido foi Aníbal, escolhido foi César. Enviado, o unigênito, Jesus. E ele foi falando sobre essa palavra, o enviado, o escolhido. Então o nosso mestre Kardec, além de escolhido, foi enviado. Um espírito de escol. E que, graças a Deus, continua conosco aqui na Terra, nos ajudando, assim como tantos outros espíritos elevados optaram por ficar ao nosso lado para nos ajudar no nosso progresso moral, como o Dr. Bezerra de Menezes, que recebeu convite para sair da Terra, assim como tantos outros irmãos que poderiam estar em outros mundos, em outros orbes, como é o caso do Altivo, de Leon Denis, mas estão sempre aqui nos ajudando. Dito isto, sem mais delongas, vamos lá, iniciar o estudo.
Então, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, outubro de 1858, número 10. Obsedados e subjugados. O que é um obsediado? Obsedado, obsidiado é a mesma coisa. Ou subjugado. É a ação que o mau espírito exerce sobre uma pessoa, né? É uma ação constante. Eu gosto dessa definição aqui do Evangelho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa ver se eu acho. Amai-vos aos vossos inimigos. Tem um aqui, está aqui no Evangelho, na coletânea de preces. Eu não me lembro o número. Deixa eu ver se é 61. Não. Ele dá aqui a obsessão. Se eu não achar, eu começo ali a ler, continuo a ler. Prece para afastar os maus espíritos. Essa coletânea de preces aqui, ela é muito boa. As pessoas quase não leem. Chega aqui, volta ao livro, até nos estudos que as pessoas fazem, eles não vão mais além. Gente, eu vou continuar ali que eu não vou perder tempo mais aqui não. Não é perder tempo, deixar vocês aí esperando. Deixa eu ir lá na 80. Se não for na 81, eu vou parar. É na 80 mesmo. Tá aqui, ó. Achei, 81. Pior que está na minha cabeça, 81. É o item 81 do capítulo 28, coletânea de preces. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. A gente até sabe o que é, mas lendo aqui fica bem claro, né? A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Isso que é obsessão. O que é obsessão? O que é obsessão? É o ato persistente que o espírito tem sobre o indivíduo. O que é obsessão? Vocês estão olhando para mim, vocês estão com a cabeça onde? O que é uma obsessão? É a ação, acabei de ler, é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. O que é uma obsessão? Diego, o que é uma obsessão? É a ação persistente que o espírito faz no indivíduo. Que o mau espírito tem obsessão de espírito bom? Não. A obsessão é de espírito mau. Então, é uma perseguição. Tá? Uma perseguição. Tá bom? Aí vamos lá. Muito se tem falado dos perigos do espiritismo. É de notar-se, entretanto, que os que mais gritaram são exatamente os que quase só o conhecem por ouvir dizer. Já refutamos os principais argumentos que lhes são opostos. A eles, pois, não voltaremos.
Acrescentaremos apenas que, se quiséssemos proscrever da sociedade tudo quanto pode oferecer perigo e dar margem a abusos, não saberíamos muito o que haveria de restar, mesmo daquelas coisas de primeira necessidade, a começar pelo fogo, causa de tantas desgraças, depois as estradas de ferro e etc. E se admitir que as vantagens compensam os inconvenientes, se admitir que as vantagens compensam os inconvenientes, o mesmo deve acontecer com tudo o mais. A experiência indica, passo a passo, né? As precauções que devem ser tomadas para nos garantirmos contra os inevitáveis perigos das coisas. Agora, olha que analogia inteira, que coisa interessante Kardec falou aqui, que analogia interessante. Ele que escreveu aqui, esse artigo aqui imenso, não vai dar para a gente estudar ele todo, ele é grande, ele é muito grande. Ó, então vamos lá. Muito tem falado do perigo do espiritismo. Vocês não ouvem falar que aquilo é coisa do demônio, não mexe com essas coisas, cuidado. Ó, vocês os espíritas inventaram isso, inventaram os espíritos. Espírito sempre existiu. A doutrina espírita revelou o que eles fazem, como eles pensam, como eles vivem, como é a sociedade deles, onde eles vivem, quem são eles, a natureza. Ela só mostrou. Igual o microscópio. O que é microscópio? O que é microscópio? O que o microscópio faz? Vai ver os bichinhos pequenininhos, né? Tudo bem. Então a gente visualiza o micro, o pequeno, né? Revelou o mundo infinitesimal. E o telescópio? É que vê o espaço, vê os planetas, não é? Revelou o mundo macroscópio, os planetas, o universo. Então o espiritismo revelou. Foi o microscópio que inventou os micróbios, as bactérias? Foi? Não, ele mostrou. Foi o telescópio que inventou os planetas? Que criou os planetas? Não, ele mostrou. O espiritismo também não inventou nada, ele mostrou. Ele mostrou. Vocês querem ver o que é o espiritismo? Tem uma definição aqui também no livro dos espíritos. Desculpem, aqui no Evangelho. Está aqui no capítulo 1, logo. Está aqui, ó. A gente acha aqui, ó. Que definição bonita. Item 5 do capítulo 1. O espiritismo é a nova ciência que veio revelar ao homem. É a nova ciência que veio revelar. O microscópio veio revelar os infinitamente pequenos. O telescópio veio revelar os infinitamente grandes. O espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Que definição boa! A gente sabe, mas às vezes a gente não consegue se expressar de uma forma tão brilhante como essa aqui, que o mestre Kardec nos trouxe. O espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Está aqui no Evangelho. Foi o espiritismo que inventou os espíritos? Claro que não. Não. Aí o Kardec faz uma analogia aqui. Se falam dos perigos do espiritismo. O espiritismo tem perigo?
Tem, claro que tem. Espiritismo não, os espíritos, o mundo espiritual. Está falando de espiritismo mesmo, ó. Você não pode se meter com o mundo espiritual de qualquer maneira. Tem perigo, tem as obsessões, tem espírito ruim, tem espírito mau. Aí ele fez uma analogia. Se a gente fosse tirar da terra as coisas que fazem mal ao homem, não sobraria nada. Por exemplo, ele pegou um exemplo, o fogo. Não pode brincar com fogo. Então tem que acabar com o fogo da terra, porque o fogo queima, tem gente que se suicida, o fogo mata. Não. Não pode brincar com fogo. Então o fogo está ali. Porém, você que tem que saber usar o fogo. Acho que ele falou outra coisa aqui, né? E muitas outras coisas. Ó, a começar pelo fogo, causa de tantas desgraças. Quantas desgraças o fogo faz, né? Depois, aí ele falou, a estrada de ferro. Quantos se suicidam, se jogam debaixo do trem? Então vamos acabar com o metrô? Vamos acabar com o trem, porque tem gente que se mata? Não pode. Até quem entra na água morre, morre no fogo e na água. O mar é perigoso, então ninguém mais pode ir à praia. E você resolve o problema? Não, você vai arrumar um problema maior ainda. Como é que eu não vou entrar no mar? Como é que eu vou comer peixe? Como é que eu vou de um lugar para outro? Como é que eu vou jogar a Selma lá dentro? Que eu estou doido para despachar a Selma lá dentro do mar. Então, a gente tem que ter os cuidados. O espiritismo é a mesma coisa, você tem que ter cuidado, você tem que estudar, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Hã? É importante vir às palestras, é importante a gente estudar como vocês estão aí sentados. Tem o livro dos Espíritos, tem as outras obras que a gente tem que estudar para conhecer. O nosso Chico traz, através da mediunidade dele, o mundo espiritual. Vários casos que o André Luiz narra, de obsessões, de intervenção, dessa relação do homem com o mundo espiritual. Então a gente tem que estudar, para tomar cuidado. Entenderam? Aí ele continua aqui, ó. Na verdade, o espiritismo apresenta um perigo real, mas não é aquele que se supõe. É preciso ser-se iniciado nos princípios da ciência para bem compreendê-lo. Não nos dirigimos àqueles que lhes são alheios, aos próprios adeptos, àqueles que o praticam, pois que para estes é que há perigo. E importa que o conheçam, a fim de se porem em guarda. Sabe-se que um perigo previsto é um perigo meio evitado. Perigo previsto, é meio evitado, você vai evitar o perigo, né? Isso daí é um jargão da época, né? Tiremos mais. Para quem quer que esteja bem informado da ciência, tal perigo não existe. Existe apenas para aqueles que têm a presunção de saber, isto é, como em todas as coisas, para aqueles que não possuem a necessária experiência. Então, ele está falando dos perigos, mas você precisa ser iniciado na doutrina. O que é ser iniciado? Estudar, para você saber lidar. Saltar de paraquedas é perigoso? Eu saltei durante 30 anos. Mais de 1000 saltos. Nunca torci uma unha. Então, eu conhecia o equipamento. Eu sabia o meu limite. Sabia até onde podia ir, até onde não podia. Um suicídio em potencial, né? Mas eu sempre me preservei. Estou aqui com saúde até hoje. Tenho amigos que não andam. Tenho amigos que morreram, vários.
porque foram imprudentes. Imprudentes. Então, você tem que conhecer e colocar em prática. E quem foi que morreu? Estou fazendo também uma analogia. Quem pensava que sabia tudo. Como ele colocou aqui. Se você achar que sabe tudo, morre aí é que mora o perigo. Mora aí o perigo. Ah, eu já sei como é que é. Aí vai dar ruim. Nós trabalhamos há quantos anos? Há décadas já com a doutrina espírita. Estamos sempre estudando, sempre com o livro na mão. Como agora. Meu livro está marcado, eu já li isso aqui há uns anos atrás, estou lendo de novo agora, estudando com vocês. Para quê? Para eu preservar a minha integridade espiritual, a minha integridade psíquica. Para isso. Ah, eu já sei isso aí. Como muitos. Já sei, não preciso mais estudar não. Já fiz um curso. Aí você vê um monte de médium obsediado. Vamos lá. Um desejo muito natural em todos aqueles que começam a se ocupar do espiritismo é de ser médium, principalmente psicógrafo. Ele falou principalmente psicógrafo, é aquele que escreve, que o espírito escreve através do médium. Porque era a mediunidade principal na época de Kardec, era a mais importante. Por que era a mais importante? Porque não tinha gravador. E a maneira que você tinha de deixar registrado era escrevendo, que você lia, relia e analisava. É realmente o gênero que tem mais atração, dada a facilidade das comunicações e por ser o que melhor se desenvolve com exercício. Compreende-se a satisfação que deve experimentar quem, pela primeira vez, vê a própria mão formar letras, depois palavras, depois frases em respostas aos seus pensamentos. Essas respostas que traça maquinalmente, sem saber o que faz, ou mais das vezes estão fora de qualquer ideia pessoal, não lhe podem deixar nenhuma dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Assim, grande é a sua alegria de poder entreter-se com os seres de além-túmulo, com esses seres misteriosos e invisíveis que povoam os espaços. Parentes e amigos já não mais se encontram ausentes. Se não os vê com os olhos, nem por isso deixam de ali estar. Conversam com ele, e ele os vê por pensamento, por saber se são felizes, conhecer aquilo que fazem ou que desejam e trocar amabilidades. Então não é porque a gente não vê os nossos parentes que desencarnaram que eles não estão junto a nós. Eu sinto muito isso. Eu converso com a minha esposa, falo. Então, o espiritismo vem revelar tudo isso, essas possibilidades todas que a gente tem. Ontem mesmo teve uma pessoa que veio nos procurar com sérios problemas espirituais. Ficou aqui, a gente deu o passe, conversamos, ela saiu daqui bem. E ela sabia que o problema era obsessão. Sabia. Tanto que veio aqui. Primeiro tentou resolver com o médico. Foi várias vezes ao médico, ao hospital. Estava vindo do hospital. E estava com o mesmo sintoma. O médico, não tem nada, você não tem nada. Mas aqui está assim, está assado, mas não fez tudo quanto exame, não descobriu nada. Aí veio aqui para o centro espírita. Aí aliviou.
ela realmente é espiritual. É espiritual. Ela corria perigo? Corria perigo. Falei, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que compreender o mundo espiritual, no futuro você trabalhar, porque você é médium, aquela conversa toda. Aí comprou o Evangelho, comprou o Livro dos Espíritos, comprou outro livro. Falei, que bom, tomara que leia tudo. Ó, volta, não deixa de vir. Vamos ver se vem. Porque precisa conhecer, senão pode se perder. Pode saber se são felizes, conhecer aquilo que fazem, o que desejam e trocar amabilidades. Compreende que entre eles a separação não é eterna e faz votos para apressar um instante em que poderiam reunir-se num mundo melhor. E não é tudo. Quanto não pode saber através dos espíritos que com ele se comunicam? Não irão eles levantar o véu de todas as coisas? Agora já não há mais mistérios, não tem mais do que interrogar para tudo ficar sabendo. Não tem mais mistério, o Espiritismo acabou com o mistério. Aí ainda hoje, dia 4 de outubro de 2023, tem gente que diz assim, a gente pergunta, e aí, a vida depois da morte? Não sei de nada. Ninguém veio de lá para me contar, não é? Não escuta essa frase? Ninguém veio de lá para me contar nada, então não sei de nada. O que mais tem é gente do outro lado falando com a gente, nos intuindo, nos inspirando. O que mais tem é a obra espírita, falando do mundo espiritual, tanto na codificação, quanto as obras complementares, que são consideradas doutrinárias, como as obras do Chico, da Dona Ivone. Só o Chico escreveu 500 e poucos livros. Tem os médiuns falando disso, no mundo inteiro tem médium. No mundo inteiro. Ontem foi interessante que a moça que veio, médium mesmo, tadinha dela. Ela tem uma moça do seu lado, jovem, bonita, com cabelo aqui, tem uma coisa brilhando no peito. Ela viu a Lourdinha, ela descreveu. Eu até gostei, fiquei até mais um pouco com ela. Então o que mais tem é médium que vê, que ouve, e obra, escrito. E até aqui, você abre aqui o celular, você vai ver fotografia de espírito. Como que o mundo espiritual não existe? Existe. Agora, como que ele age sobre nós? Como é essa relação? É o que o Espiritismo nos traz. Não tem outra religião que fale disso. Não tem outra. Não tem, nem aqui, nem no Oriente, nem em lugar nenhum. Nem no Ocidente, no Oriente, no Himalaia. Não tem. O movimento é um movimento ocidental. A gente sabe que o povo lá do Oriente eles são mais espiritualizados. Mas com essa clareza, não tem não. Fazem um samba do crioulo doido por aí. Com a clareza que a doutrina espírita traz, não tem. Já vê à sua frente a antiguidade sacudir a poeira do tempo, escavar as ruínas, interpretar as escrituras simbólicas e fazer reviver aos seus olhos os séculos passados. Outro mais prosaico e pouco preocupado em sondar o infinito, onde se perde o pensamento, cuida apenas de explorar os espíritos em benefício de sua fortuna. Os espíritos que devem ver tudo o que sabe, os espíritos que devem ver tudo e tudo saber, não lhe podem recusar a descoberta de algum tesouro escondido ou algum segredo maravilhoso.
Aí tem gente que quer saber de tesouros. Antigamente esse negócio de tesouro escondido, hoje não tem mais não, né? Difícil. Não tem mais não. Quem quer que se dê ao trabalho de estudar a ciência espírita, jamais se deixará seduzir por esses belos sonhos. Sabe do que se deve abster a respeito do poder dos espíritos, de sua natureza e do objetivo das relações que com os mesmos o homem pode estabelecer. Recordemos, para começar, e em poucas palavras, os pontos principais que nunca devem ser perdidos de vista, porque são uma espécie de chave da abóboda do edifício. Aí ele vai trazer alguns pontos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, vários pontos fundamentais que a gente não pode perder de vista. Está acompanhando a Revista Espírita aí? Primeiro, os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Nós aqui somos iguais em conhecimento, em sabedoria, em inteligência? Não. Então vamos imaginar que todos nós morremos agora, cai o telhado aqui, morre todo mundo. Vamos continuar o quê? Vivos, morreu o corpo. Vamos ter diferença de sabedoria, de conhecimento? Sim, claro que sim. Se no corpo a gente é diferente no conhecimento, no mundo espiritual é a mesma coisa. Os espíritos nada mais são do que homens sem corpo. Então você vai lá, Selma, na vovó Maria das Candongas fazer consulta, você vai? Você tem cara que vai, Selma. Aí vai lá, paga lá para receber uma consulta. Que espírito que está lá? Que espírito se coloca nessa posição para que o médium ganhe dinheiro? É o Dr. Bezerra de Menezes? Não. Pois é. Não é. É o seu Zé das Couve, que morreu, que está lá. E está querendo alguma coisa em troca. Porque tem espíritos apegados, muito apegados à terra, à vida terrena ainda. Então a gente tem que saber o que eu vou fazer num lugar desse. Eu vou pagar para ser enganado. E você estudando aqui, você vai saber tudo que você precisa. Se você estudar a doutrina espírita, você não vai nesses lugares lá. Para ler a tua mão, para adivinhar o futuro. Ontem fizemos um estudo aqui da Revista Espírita, diga-se de passagem, aqui no Obras Póstumas, né? Kardec deixou esses escritos e fizeram um livro, Obras Póstumas, que uma médium lá que lia a mão falou uma porção de coisas para ele. Ele disse assim, ó, para mim, ele não precisa ler mão, não tem nada na linha da mão. O médium, ele percebe, né, como médium, com o seu sentido, com o seu psiquismo, a sua mediunidade, às vezes coisas até anímicas do próprio médium, ele usa a mão, dizendo que está aqui na mão. Como outros usam a borra de café, como outros usam o copo d'água. Como é que é? Olha aqui ela dando receita, para ver, bota um copo d'água com o que dentro? Com o negócio, né? O pessoal está querendo a receita, que negócio é esse, para ver as coisas. Uma bola que eles botam. Pois é. O médium não precisa daquilo. Não precisa da carta. Não precisa do búzio. Com búzio ou sem búzio, se ele é médium, ele sabe. Mas você só acredita se você for lá. Se ele jogar o búzio. A cartomante não precisa da carta, mas ela bota a carta, porque você só acredita se vê a carta. Então a necessidade das pessoas, ela não precisa daquilo. Então o espiritismo, agora, está mostrando o que tem do outro lado, né? Quem que trabalha dessa forma? Que espíritos estão ali do lado daquele médium?
Se você estudar, voltamos a dizer, você não vai buscar adivinhação de ninguém. Ninguém. Vamos lá. Primeiro, os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Como não passam de almas humanas desembaraçadas do seu invólucro corporal, ainda apresentam uma variedade maior que aqui encontramos entre os homens na terra. Por isso que vêm de todos os mundos, e porque entre os mundos a terra nem é o mais atrasado, nem o mais adiantado. Há, pois, espíritos muito superiores, como os há muitos inferiores, muitos bons e muitos maus, muitos sábios e muitos ignorantes, há levianos, malévolos, mentirosos, astutos, hipócritas, facetas, espirituosos, trocistas, etc. Igual tem aqui. Então, como tem mundo muito superior à Terra, tem espírito muito superior do que tem aqui, que a gente nem imagina o conhecimento dele. O próprio Allan Kardec, olha a perspicácia dele, a inteligência dele, o caráter, o bom caráter que ele tinha, um homem de caráter. Outros não viram o que ele viu, milhares de pessoas experimentaram, milhares, as manifestações, tiveram a experiência das manifestações físicas e não viram o que ele viu. É fácil a gente ler aqui e entender, é fácil. Ele começou do zero. Kardec começou do zero, não tinha nada escrito sobre isso, nada. Hoje é fácil. É fácil você até tecer teorias em cima daquilo que ele já trouxe, que ele já pesquisou. Aí é mole. Depois que o Colombo botou o ovo em pé, todo mundo coloca. Também é um dito aí, não sei nem se ele botou o ovo em pé mesmo. Como é que bota o ovo em pé, Selma? Nossa, Colombo já sabia. Gabriel, como é que bota o ovo em pé? Bota ele aqui para ficar em pezinho. Não, tem que botar ele em pé aqui, ó. Não sabe não? Como é que bota, Diego? Também não sabe? Tá vendo? Colombo já sabia. Eu vou ensinar vocês. Você pega o ovo, faz assim, ó. Ele vai quebrar ali no biquinho e ele vai ficar em pé. Entendeu, Selma? Você faz assim com ele aqui, ó, pega ele, ó. Aí quebra o biquinho dele, ele fica aqui, fica em pezinho. Ah, mas é muito fácil. Mas você não sabia. É fácil. É fácil. Depois que alguém fez, na verdade não tem nada difícil. Há gente que desconhece. Ah, o mundo espiritual, então é isso? É. Ah, mas isso é fácil. Pois é, mas vai lá ver como Kardec queimou a pestana. Noites sem dormir, se dedicando às pesquisas. Olha aqui, os artigos que ele trouxe aqui para Revista Espírita. São 12 anos de Revista Espírita. Ele morreu um pouquinho antes. A Revista Espírita foi inaugurada em 1858, após o lançamento do Livro dos Espíritos, em janeiro de 58, que é essa que a gente está estudando. A última é dezembro de 69. 12 anos de revista. Olha quanto trabalho para colocar aqui, ó. Se dedicou. Ah, tá ali, tem uma casa mal assombrada. Ah, casa mal assombrada? Como é que é aquilo lá? Que espírito que está lá? Chama o espírito, baixa o santo. Pô, cara, por que tu está assombrando a casa lá? Aí o espírito falava, ele relatou. Sabiam que ele estava pesquisando, sabiam que ele lançou o Livro dos Espíritos, repercutiu na Europa toda, aí mandavam carta para ele. Ah, na Alemanha aconteceu isso, na Inglaterra aconteceu isso, na França
lá no interior da França. Leon Denis relata, no livro No Invisível, um caso que aconteceu aqui no Brasil. Está lá no livro No Invisível. Mandaram a carta para ele. Interessante, está lá no livro No Invisível. Querem saber qual é o caso? Vai ler No Invisível, que vocês vão achar. Você tem que ler. É interessante o caso lá, é interessante. Mas vamos aqui, porque não vai dar tempo, senão eu contava mesmo. Então está aqui, primeiro é isso. Então, os espíritos não são iguais, são diferentes, diferentes níveis. Níveis em conhecimento, em moralidade, em bondade, em maldade, diferentes, são diferentes. Segundo, estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que nem por serem invisíveis aos nossos olhos materiais deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer o bem, outros para nos fazer o mal, segundo os espíritos bons ou maus. Todo mundo que vai se mexer com o espiritismo tem que saber disso, que estamos incessantemente cercados por eles. Não é só na casa espírita que tem espírito, não. Na casa de vocês está cheio, na rua, nas igrejas. Pô, mas na igreja evangélica está cheio de espírito lá. Deixa eles. Lá na Coreia do Norte nem se fala no cristianismo, quem falar é morto na hora, e é morto mesmo, não pode falar do Cristo, ainda mais falar de espírito. Mas está cheio de espírito lá, o maluquinho lá fala o que ele quiser, e os espíritos não estão nem aí, porque estão lá. Acreditando, não acreditando, sabendo, não sabendo, os espíritos existem, não existe morte. Se não existe morte, está todo mundo vivo. Está todo mundo vivo. Todo mundo está vivo. E eles leem o que a gente lê o nosso pensamento, vai aonde a gente vai, presta atenção no que a gente fala. E a gente vai se sentir bem ou se sentir mal, de acordo com o espírito sendo bom ou sendo mal. Agora, o que o espírito mal vai fazer atrás de mim, hein? Por que só não vem bom? Porque eu atraio, eu que chamo, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com os meus desejos. A palavra que Kardec usou lá no Livro dos Médiuns, usou aqui no Livro dos Espíritos, de acordo com os meus desejos. Se eu achar aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver se é 462, espera aí. Vamos ver se está aqui. Se for essa. Deixa eu ver aqui, é 462. Meia um. Bom, vai ler lá 459, até a 4. Achei, é a 467. 467. Podemos, do Livro dos Espíritos, podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Entendeu a pergunta, Selma? Podemos nos libertar dos espíritos, da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Sim, é a resposta dos espíritos. Pois eles só se apegam àqueles que os chamam através dos seus desejos
ou os atrai pelos seus pensamentos. É só você não desejar. É só você não atrair o espírito para junto de você. Sexta-feira, eu saí todo dia às 6 horas, né? Aí passando na rua, o rapaz falou assim, eu vou embora com você. Aí o orando falou assim, sai espírito mal. Falei pra ele, sai espírito. Era um espírito? Não, era um homem mesmo. Falei, ó, aí eu falei pra ele, eu vou embora, eu vou trabalhar com você. Ele disse, não, sai pra fora, espírito. Ah. Aí ele saiu e foi. É isso mesmo. Tá certo, o cara abusado, né? Então somos nós que chamamos os espíritos maus pelos nossos desejos. O que eu desejo, o que eu quero, meus sentimentos e pelos meus pensamentos. Eu posso me livrar dos maus, sim, se eu mudar o meu pensamento, se eu mudar o meu sentimento. Entenderam isso? Eu tenho assim na minha mente que quando uma pessoa consome, vamos supor, desculpa, tá certo, mas não sei, quem consome água, está chamando o espírito mal. Claro, é isso aí. Mas é isso, você bebe, você anda com um monte de espírito beberrão. É isso aí. É isso aí, é isso aí. O que você entendeu? É isso aí, você entendeu. Olha o meu desejo, eu quero beber. Vai entrar um monte de espírito que está na rua sujo, que morreu bêbado, junto de você. Você quer fumar, vai espírito fumar com você. Teu desejo. É isso aí. Tudo que a gente deseja de ruim, bem, o espírito encosta. É. O cara não gostou, ele tá com o espírito lá, ele tava com o espírito não. E ela repeliu. O que acontece? Ela se viu livre daquele espírito. Exatamente isso, ela está certa. É isso aí, entendeu muito bem. Ganhou 10. Ganhou uma estrelinha. Número 3. Pela inferioridade física e moral de nosso globo, na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos do que os superiores. A gente precisa saber disso. Então, como o planeta Terra é um planeta inferior, os espíritos são em maior números, os espíritos inferiores do que os bons. Quarto, entre os espíritos que nos cercam, há os que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselhamo-nos, e cujo impulso seguimos sem nos apercebermos, felizes se escutamos as vozes dos bons. Então, muitos espíritos junto a nós, que nos cercam, se ligam ao nosso pensamento, mais particularmente. E vão nos conduzir, vão nos induzir. A gente vai fazer coisa pensando que é da nossa cabeça, mas é o espírito. Felizes aqueles que escutam os bons. Aí, Selma, o espírito chega no teu ouvido e diz, vamos beber uma, vamos embora. Você não está nem com vontade, mas você gosta de beber, você acaba indo beber com ele. Você aceita a sugestão dele. Há 2 meses atrás, meu filho que faleceu, eu deitei, eu não estava dormindo, ele veio falar comigo. Aí falou para mim, mãe, eu estou bem, não fique triste. Então. Fica bem, eu sei que foi ele que falou comigo, porque eu vi a aproximação dele comigo. Aí ele falou, mãe, fica bem, que eu estou bem. Pois é, veio te falar. Daquele tempo para cá, eu já comecei a ficar melhor ainda, porque eu ouvi ele falando comigo. É isso aí. Aí abri o olho, meu filho veio falar comigo, Veio. o pai dele. Já veio várias vezes. Como é que dizem que ninguém veio de lá para contar nada? Como dizem que ninguém veio do outro lado para te contar nada? Tá vendo? Quinto, exatamente. É isso aí. Quinto, liga-se os espíritos inferiores. Presta atenção, Selma. Liga-se os espíritos inferiores àqueles que os ouvem, junto
aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Eles se juntam a quem dá acesso a eles. Eles se agarram. Você gosta de beber? Estão junto de você. Gosta de fumar? Gosta da prostituição? Gosta de assaltar? Gosta de matar? Gosta de roubar? Tudo isso vai trazer espírito mau. Quer trabalhar no bem? Quer ajudar os outros? Gosta de ser caridoso? Quer aprender a ser caridoso? Vão aprender, vai vir os espíritos bons para te auxiliar. Se conseguirem estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma criança. Está aí. Se ele se identificar com você, eles vão fazer isso. Entenderam? Tem o sexto, o sétimo, vamos falar o quinto de novo semana que vem, tá? Já passou 1 hora, temos que parar agora. Entenderam? Muito bem. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos ao Senhor a oportunidade do estudo, do esclarecimento nesta casa de amor. Agradecemos ao nosso irmão Altivo, aos espíritos guias desta casa de amor. Agradecemos a Leon Denis, a Allan Kardec, o nosso mestre. Agradecemos a Deus acima de tudo. Em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo por todos nós e pela humanidade, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos desta tarde, desta manhã, em torno da Revista Espírita. Que assim seja.